É, eu tava, agora há pouco, né? Tava assistindo um filme que escolhi aleatoriamente, na verdade foi recomendação aqui do YouTube. Eu tava assistindo Monster High, né? Reassistindo, na verdade, um filme da Monster High que eu já tinha assistido. E de repente apareceu um filme. E eu fui, né? Antes de assistir, eu fui olhar assim a sinopse pelo celular para ver se era um bom filme, né? E lendo os comentários, algumas pessoas dizendo: o filme é só pra quem gosta de música, não sei o que, mas é muito bom. E quase que eu não assisti o filme por esse motivo, né? Tipo, eu amo música, mas como eu não toco, então fiz, deve ser só pra quem gosta, né? Quem toca. Então, eu quase que tirava o filme, na verdade. Só que eu não tirei, continuei. E, gente, que filme maravilhoso, sabe? Eu posso dizer que se tornou um dos meus filmes preferidos. Eu confesso que esses dias mesmo eu tava assistindo um filme que eu terminei o final dele ontem. E era um filme que era muito bom, mas que mesmo o filme tendo um final feliz, ele me deixou com aquele sentimento estranho, um sentimento ruim, de tristeza. Só que esse é um filme assim bem simples, sabe? A história do filme é uma história bem simples, mas que parecia que eu tava me vendo na personagem. É a história de... O nome do filme, falando aqui, na verdade, né? O nome do filme é O Som de Deus. E é de 3 garotas, mas inicia logo só com 2, né? 2 amigas. E assim, uma delas tem um medo muito grande de cantar. Eu não quero dar assim muito spoiler, mas uma delas tem muito medo de se apresentar. E ao decorrer, acaba conhecendo outra garota e as 3, né, se unem e se tornam grandes amigas. E é algo assim muito desafiante. Então eu confesso que o filme, assim, é um filme muito, muito simples. Se você for assistir, não tem coisas, assim, grandiosas acontecendo. São coisas simples, mas que se tornam únicas, sabe? Que te toca de uma forma muito grande. E confesso que ultimamente nenhum filme tenha me tocado tanto como esse filme, O Som de Deus. É um filme religioso e focando nos dilemas, principalmente no dilema de uma delas, na verdade das duas. E é algo assim que me encorajou muito, que me deixou muito assim presa no filme, sabe? Pelo fato de uma das meninas ter um medo assim terrível e você sabe que você tem que vencer o medo, mas ela não consegue vencer. Mas eu queria gravar esse vídeo agora porque, como eu acabei de assistir o filme e eu vou tomar banho ainda, eu queria aproveitar e falar desse filme agora porque é o que eu tô sentindo, né? Como eu estou sentindo esse a emoção, a sensação que eu senti, o filme me passou. Então, quando eu tava na metade do filme, eu já falei, nossa, esse filme com certeza tá sendo um dos meus filmes preferidos e eu vou querer assistir várias e várias vezes. Tanto é que eu tive que fotografar. E não era um filme de drama, querendo deixar aqui bem claro, né? Porque eu gosto muito de filme de drama, mas esse não era. E pela primeira vez o filme não me deixou triste. Ele meio que queria trazer aquela mensagem: você consegue, sabe? Você consegue vencer seus medos. Eu acho que foi por esse motivo que o filme me tocou tanto, por estar mostrando assim. Primeiramente porque eu tava até falando, né? Eu achava ele muito próximo a mim, a roupagem, sabe? O figurino das meninas era assim, porque o filme é de 2015, então era igualzinho as roupas que eu usava nessa época, né? As pessoas, as garotas assim comuns, assim como eu, a roupa era bem parecida, eu até cada vez que eu olhava, eu dizia, nossa, eu ficava me recordando, sabe? Trazia uma certa nostalgia. E ao mesmo tempo, por ser uma coisa que, como é algo que eu vivo no dia a dia, acho que muitas pessoas acabam vivendo isso, que é o medo. Então, como o filme falava sobre isso, né? Sobre enfrentar, era meio como se ele trouxesse uma mensagem ou isso aqui é para você, vai lá e enfrenta, você não pode ficar parada, você não pode deixar o dom de Deus fechado.
A menina tinha o dom de cantar, mas ela tinha medo de cantar. Então ela não cantava pra ninguém. Ela só cantava pra melhor amiga dela e pra mais ninguém. Então a amiga falava, né, que ela não podia deixar o dom de Deus parado nela. Ela tinha que manifestar esse dom pro mundo. Não pra conquistar pessoas, ela tinha que manifestar esse dom para o mundo, para as outras pessoas, né, para que pudesse inspirar outras pessoas a talvez que tivesse medo também ir lá e vencer seus medos, ou até mesmo encorajar as outras pessoas a serem elas mesmas, sabe? A fazer as coisas pela glória de Deus e não pela glória do mundo, sabe? Tem um momento que essa menina ela pergunta: "E você quer que eu faça, que eu vá cantar para as outras pessoas por quê? Para ter sucesso, para que fulano fique feliz, para que você fique feliz?" Ela fez: "Não, não é por mim, não é por sucesso, é por ele. É ele que te deu esse dom." Então é basicamente isso, né? O filme não é só sobre medos, é sobre você não deixar que o medo mantenha preso os dons que Deus te deu. Os dons que Deus te deu. Porque quantas vezes a gente deixamos que o medo nos aprisione e a gente deixa, né? Jesus, ele nos deu um dom, né? Cada pessoa tem o seu dom. E por medo, às vezes, a gente deixa aquele dom escondido, né? Jesus fala que a semente tem que cair na terra e germinar, para que dê frutos. Então, essa é a nossa obrigação. Nós não podemos esconder os dons que Deus nos deu. Às vezes por medo, na maioria das vezes é por medo, né? A gente tem medo de mostrar aquilo que Deus colocou em nós. Então, quando eu estava assistindo o filme, sabe, eu ficava, nossa, que filme maravilhoso. E de fato o filme é muito bom, mas talvez alguém possa assistir e dizer, nossa, eu não gostei. Porque isso é muito particular, né? Mas pra mim o filme me tocou muito, tanto que eu fiz questão de tirar foto dele pra deixar ele como um dos meus filmes preferidos, com certeza. Esse filme eu quero assistir novamente, várias e várias vezes, porque é um filme, como eu tô falando aqui, gente, eu tô deixando bem claro, não é um filme extraordinário, cheio de milagres, não tem nada disso. É um filme bem vida real, sabe? Onde mostra a realidade. 3 garotas, onde uma delas tem um medo muito, muito, muito grande. E com isso ela esconde o talento que Deus deu para ela. Ela tem um talento grandioso, mas ela não consegue expor esse talento porque ela tem medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo de passar mal, né? Quem sofre de ansiedade sabe muito bem que muitas vezes você tem medo de fazer, às vezes apenas de sair, você tem medo de sair porque você tem medo de passar mal, né? Você tem medo de passar mal, tem medo de ficar tonta, tem medo de desmaiar, tem medo só de sair, imagina fazer coisas. Quantas vezes, né? Quantos de nós não temos medo de fazer coisas e às vezes a gente tem um talento para aquilo, ou às vezes é só encarar mesmo, né? A gente precisa encarar pro nosso dia a dia, a gente precisa sair, a gente precisa ir para aquele lugar, a gente precisa estar com pessoas, a gente precisa às vezes falar em público, mas a gente não consegue. Simplesmente porque a ansiedade impede, né? A gente fica pensando o que, é que as pessoas vão pensar. E segundo, o medo de passar mal, né? A gente sente que a gente está sufocando, a gente não consegue respirar. Então, esse filme, assim, ele bate muito assim nessa tecla, mas ao mesmo tempo você meio que sente. O tempo em que eu estava assistindo, eu sentia como se fosse uma voz me dizendo um convite. Vence teu medo, vai lá, você consegue. E, assim, se você, né, quiser assistir, tem aqui no YouTube. É um filme curtinho, de 1h29, mais ou menos. E, assim, é uma linguagem bem tranquila. Como eu falei, o filme é cristão, mas é bem leve, sabe? Um filme muito bom. Dá pra assistir com a família. Super recomendo. E como eu já falei no início, eu vou esperar acontecimentos grandiosos. Não, eu acho que pelo fato de não ter esses eu acho que, na verdade, os meus filmes preferidos são filmes que têm mais lições do que esses acontecimentos enormes. Todos os meus filmes preferidos são filmes que têm lições. Filmes onde você consegue extrair alguma coisa e no final você sente aquela paz. Então, eu queria trazer, né,
Esse filme, aqui para quem ainda não assistiu, é um filme de 2015, O Som de Deus, que é um filme assim, que desde o início, né, eu já me encantei, porque eu olhei pro filme e fiz, caramba, parece que essas meninas são eu, sabe? Eu me vi assim na vestimenta, porque as roupas, como eu falei, eram igual. E é um filme que com certeza entrou pra minha lista de filmes preferidos. É como se ele trouxesse um convite. Você consegue. Tomei banho, aí veio mais uma vez aqui pra completar o vídeo. E quando eu completei 30 anos, que passou a fase do medo, sabe? A fase onde eu estava apavorada, que era a fase dos 29. Fazer 30 é um desafio. Mas quando você chega nos 30, você entende que foi o que eu entendi. Eu não podia deixar o medo escrever a minha história. Eu não podia chegar lá na frente e olhar pra minha história e entender que foi o medo que tomou a frente. Eu saí, né, me tornei ator coadjuvante, né? Me tornei atriz coadjuvante e coloquei o meu medo como a atriz principal. Joguei ele pro palco e fui pra plateia. Assisti ele tomar conta da minha vida. E quando eu cheguei aos 30, eu entendi que eu não podia deixar isso continuar. Se eu queria que a minha história tivesse propósito, fosse uma vida que, quando chegasse lá na frente, eu visse que valeu a pena, eu tinha que tirar o medo. Eu tinha que tomar o papel principal do medo e pegar de volta pra mim. Tomar aquilo que é meu, por direito. O papel de ator, de atriz principal, ele é seu por direito. Não deixe que o medo tome conta. Eu levei muitos anos pra entender isso. E eu só consegui entender isso quando eu cheguei agora aos 30. Tá sendo um desafio muito grande. Esses 30 anos tem sido um desafio. Desafio dia após dia, vencer medos dia após dia, sair de casa, enfrentar todos os meus medos, os medos dos mais pequenos aos mais absurdos. Mas é isso que no final vale a pena. Não esqueça disso. Toma o papel principal, que ele é teu. Ele é teu. Que Deus abençoe todos nós.